Boa tarde a todos que estão online, né? Estão me ouvindo bem? Responde no chat, por favor, aí, então, no áudio. Tá ouvindo bem, Paula? Sim, né? Beleza. Tá ok. Pedro também tá ouvindo. Tá tudo certo, então. Bom, gente, hoje, dia 13 de abril, né? Terça-feira, nós estamos iniciando mais uma disciplina, mais um curso de hidrologia, né? Para a turma AGR 191, né? Turma de engenharia, turma de agronomia, né? Tomar uma coquinha gelada aqui, bom demais, né? Então, gente, é o seguinte. Nós vamos iniciar, então, essa disciplina de hidrologia, né? Bom, primeiro eu vou colocar o celular no mudo para não tocar, né? Agora ele tocou na aula de hoje de manhã, né? É meio desagradável, né? Mas já está no mudo, beleza. Então, nós temos aí 9 alunos online. Eu mandei o convite para a turma GR91 ontem. Está acontecendo pelo menos aconteceu ontem, alguns alunos que estão recebendo o convite para a aula, que já fizeram a disciplina, né? E também alguns alunos que não estão recebendo o convite, né? Não estão com o e-mail aqui. Se vocês ficarem sabendo de alguma desses casos, vocês poderiam me falar, por favor, tá? Algum aluno que já fez a disciplina e continua recebendo o e-mail, né? O e-mail de participação, e aqueles também que estão fazendo, mas não receberam e-mail, né? Para poder eu corrigir aqui, né? Bom, o que nós temos então? Essa disciplina, eu vou corrigir depois, deixa eu ver se eu já corrijo de uma vez, né? É o seguinte, porque eu tenho aula na terça-feira, eu tenho aula até 11h15, né? Tenho aula até 11h15 na terça-feira. Então, a aula depois, à tarde, é 1 hora. Então, fica meio apertado para mim. O Leandro não recebeu o e-mail, né, Leandro? Então, você manda para mim, por favor, no meu zap ou no meu e-mail. Manda o seu e-mail para poder incluir aqui na lista, tá bom, Leandro? Manda para mim, por favor, aí, no meu e-mail, ou então no zap, né? Pode ser um dos dois. Aí eu incluo aqui. Então, gente, o que eu estava falando? No caso, eu tenho aula terça-feira até 11h15. Então, o que acontece? Essa aula 1 hora fica meio apertada para mim, porque até aí, arrumar almoço e tudo, e voltar, aí complica, né? Fica meio corrido. Meio não, bastante corrido, né? O tempo passa muito rápido na hora do almoço, então fica meio complicado. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o horário da aula, do início das nossas aulas. Ao invés de ser 1 hora, eu vou pôr 1h15, tá? Os 15 minutos que eu vou perder de 11 às 11h15, na aula da manhã, eu jogo mais para frente para vocês. Até para vocês vai ser melhor que vocês vão começar a aula um pouquinho depois, né? Vou poder dar uma cochilada aí um pouquinho maior, né? Em vez da aula começar 1 hora, a aula começar 1h15. Então, deixa eu já mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu vir aqui na edição, né? Aí eu vou pôr aqui, ó. Início da aula 13h15, né? Início da aula 13h15. Aí eu vou pôr aqui, no meu horário está constando que tem um intervalinho na segunda aula
e depois iria até 3h30. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui até 15h15, tá? 15h15, sem intervalo, né? Vamos pôr assim, a gente vai vendo como que vai ficar melhor, né? Quando a gente tiver necessidade de dar uma parada, a gente dá uma parada. Quando não tiver, a gente segue adiante, né? Vamos fazer assim. Então, deixa eu salvar aqui, né? Enviar, né? Beleza. Então, já está corrigido, né? Isso aí. Então, a aula nossa, né? A aula nossa de hidrologia para a turma AGR 191, nas terças-feiras, vai se iniciar às 13h15. Toda terça-feira, 13h15, tá bom? Toda terça, às 13h15. O que mais que eu poderia falar? Bom, eu não sei se vocês já tiveram aula comigo. Eu já dei aula para vocês? Turma AGR 191? 191, acho que não, né? 191 entrou em 2019, primeiro semestre. 2019, 2020... Não, eu acho que eu não dei aula para vocês ainda não, né? Nenhuma disciplina, não. Acho que não. Bom, deixa eu ver os nomes aqui. Pelos nomes, dá para ter uma ideia? Eu creio que não. Eu creio que não dei aula para vocês ainda não, né? Não sei se algum de vocês aí, né, poderia me confirmar ou não. Eu creio que não dei aula ainda para vocês não, né? Bom, gente, essa disciplina hidrologia é uma disciplina, né, de três aulas, né? E, no caso, é uma diferença muito grande, né? Infelizmente, nós estamos vivendo essa questão da pandemia aí, que não termina nunca, infelizmente, porque nós já estamos cansados disso, né? Doido para voltar às aulas normais, em sala de aula e tudo, né? Mas é muito diferente você dar 3 aulas online do que dar 3 aulas presenciais. É muito diferente, né? As 3 aulas online fica muito cansativo, né? Muito monótono, porque a gente não tem um feedback do aluno ali imediatamente, né? Quando você está dando aula numa sala, o aluno ele te faz uma pergunta, ele anima em fazer pergunta, ele está ali, né, a gente troca uma ideia, tem um outro colega que vem e dá uma opinião também. Então, assim, é muito mais dinâmico, né? A aula presencial é muito mais dinâmica, é muito mais proveitosa, né? Na minha opinião, do que na aula online. A aula online é uma coisa assim, monótona, uma coisa meio seca, né? Complicada, porque às vezes nem é possível realmente o aluno ter uma interação, né? Verdadeira ou mais profunda com o professor, e vice-versa, né? Mas, como eu disse, né? Fica bem mais cansativo, né? Para o professor e também para o aluno, para os dois, né? O cansaço é maior, né? No caso da aula online. E o rendimento também cai muito, né? O rendimento cai bastante, né? O que a gente tem visto aí nesses, acho que foi 2 semestres, né? Nesses 2 semestres que nós demos aí online, foi exatamente isso, né? A questão da queda, né? A queda do aprendizado, a queda do rendimento do professor, a queda de rendimento do aluno também, né? Do professor e do aluno, né? Não foi só do aluno, não. O professor também teve uma queda aí no seu rendimento, no seu desenvolvimento, mas infelizmente é o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer isso aí, não tem outra opção, né? Nós temos que continuar online até as coisas normalizarem, né? Quem sabe quando vai normalizar, é só Deus, né? Mas a gente está torcendo aí para o quanto antes as coisas melhorarem, né? Para a gente poder voltar às aulas presenciais, né? Bom, então a disciplina hidrologia, voltando aqui ao que eu estava falando, já estou gravando a aula, tá, gente? Desde o início. Depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês no YouTube, né?
Eu sempre faço assim, eu gravo a aula, né? Eu gravo a aula e depois eu disponibilizo a aula, o link da aula na página do AVA, né? É o Ambiente Virtual de Aprendizagem da disciplina, que vocês têm acesso aí. É só você entrar no AVA da sua disciplina, tá lá, Hidrologia AGR 191. Você entra lá, vai ter lá um link, né, para você clicar e ser direcionado para o YouTube para você assistir a aula que foi gravada, né? Então, quem não assistiu a aula, perdeu, não pôde participar, ou quem quiser assistir de novo, alguma coisa assim, é só clicar no link que vai ter essa possibilidade aí, tá certo? Então, assim, isso é muito bom porque permite, né, que o aluno não perca o conteúdo e que o professor não precise ficar repetindo, né? Repetindo aí os conteúdos que já foram dados. Bom, então a disciplina de Hidrologia, ela é de 3 aulas semanais, você vai ter aí 3 vezes 20, mais ou menos 60 aulas, né? 60 aulas semestrais, né? 60 aulas semestrais. Vocês têm, ao mesmo tempo, tem uma outra turma de hidrologia que também está fazendo, que começou, que é a turma da Engenharia Florestal 181. Engenharia Florestal 181 também está fazendo hidrologia, tá? São 2 turmas. A Engenharia Florestal, ela é na segunda-feira, né? Segunda-feira, 8h45, né? Nesse horário aí. Bom, então vamos lá. Eu já entrei aqui, deixa eu ver aqui. Eu saí aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela. E já vou dizendo para vocês, como eu disse para a turma de ontem, né? O pessoal da Engenharia Florestal, essa aula de hoje é uma aula mais rápida, tá? Uma aula mais rápida, uma apresentação da disciplina, né? Então, nós teremos aí uma aula mais curta um pouco, tá ok? Excepcionalmente no dia de hoje, né? Bom, já estou compartilhando com vocês a tela, né? Já estou compartilhando a tela. E nós vamos lá na página da disciplina, né? Aqui eu já entrei na disciplina, eu já loguei e já entrei na página da disciplina. Tá aqui, ó. Hidrologia 2021, 1, né? Primeiro semestre. Turma AGR 191. Certo? Então, nós temos aqui alguns avisos, introdução da hidrologia, um pequeno vídeo sobre introdução à hidrologia, o PPT de hidrologia que eu tenho que atualizar, né? Eu tenho que colocar o PPT atualizado aqui. Vai mudar pouquíssima coisa, tá? O PPT praticamente é o mesmo, né? Do semestre passado que eu dei a disciplina e do retrasado que eu também dei essa disciplina, né? Eu tenho bastante tempo que eu estou lecionando essa disciplina. Já deve ter uns 12, 13 anos que eu estou lecionando essa disciplina, né? Eu estou aqui no Instituto há 16 anos, então já tem uns 12 anos, mais ou menos, 13 anos, por aí, que eu dou essa disciplina, né? Na época, que tinha o curso presencial técnico em meio ambiente, existia a disciplina Hidrologia Ambiental, que o conteúdo era muito semelhante a esse, né? Então, existia já a hidrologia ambiental que eu dava lá atrás, na época do curso técnico em meio ambiente, né? Saudoso curso. Infelizmente, acabou, né? Bom, então depois eu vou atualizar o PPT, né? O PPT já está pronto aqui no meu computador, é só eu transformar em PDF e substituir aqui na página da disciplina, né? Entrar na edição aqui e substituir. E eu vou fazer facilmente, talvez eu faço até na sexta-feira, até no máximo sexta-feira, né? Se bem que eu tenho defesa de monografia na sexta-feira à tarde, tem aula na sexta de manhã, tem reunião amanhã à tarde. Eu vou ver com o horário que tem, né? Mais um tempo maior, né? Para poder eu normalizar isso aqui. Bom, então, gente, tudo bem por enquanto? Essas informações preliminares para vocês, tudo bem?
Tá ok por enquanto? Tudo sim, Claudiano. Beleza. Obrigado, Paula. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos aqui, né? Introdução à hidrologia, vamos ver aqui o que eu coloquei. Então, a hidrologia, eu coloquei aqui uma pequena definição, né, gente? Uma pequena definição da hidrologia. A hidrologia para a agronomia, ela tem uma importância muito grande, porque vocês precisam, né, desses conhecimentos aí, que vão dar base para vocês, por exemplo, para conhecer a questão, vamos dar um exemplo aqui, né? A questão de agrometeorologia, né? Vocês já fizeram, vão fazer a disciplina agrometeorologia. A hidrologia, eu não sei se ela chega a ser pré-requisito para a agrometeorologia aqui no Instituto. Em alguns lugares ela é pré-requisito. Aqui eu não sei se é, não. Ou corre-requisito, né? Pré-requisito ou corre-requisito. Então, é importante que você tenha os conhecimentos hidrológicos, exemplo, né? De chuva, né? Conhecimento da chuva, precipitação, porque a precipitação ela vai inferir diretamente para você lá na irrigação, né? E você só vai ter uma irrigação eficiente se você fizer um bom projeto, tiver conhecimentos, bons conhecimentos dessa área, né? Da área, por exemplo, de chuva, precipitação, né? Área de consumo de água, tudo isso aí está relacionado com a hidrologia, né? Então, vamos dizer que a irrigação, ela está inserida dentro da hidrologia. A hidrologia, vamos dizer, é uma ciência maior, né? É uma ciência maior, mais abrangente, né? E dentro da hidrologia, nós temos lá dentro, no miolo, lá, a irrigação, né? Nós temos lá a agrometeorologia e temos outras ciências, né? Importantes, principalmente na área da agronomia, né? Então, é importante ter esses conhecimentos aí, tá? Também para a engenharia florestal é importante, né? Mas para a agronomia, em excepcional, ela é muito importante. Então, ele vem falando aqui, é uma definição um pernilongo, matei o pernilongo, beleza. Minha casa que está cheia de pernilongo, está complicado aqui isso. Estão mordendo não, estão picando as minhas pernas, tudo aqui, né? É complicado aqui. Eles vêm no pé da gente, na perna. É brabo. Tem que arrumar inseticida. Bom, então, a hidrologia, né? Dentre vários conceitos que nós temos de hidrologia, tem um aqui que é desse US Federal Council of Service and Technology, de 1959, né? Citado por Shaw em 59 e também por Tucci em 2000, né? Ele fala o seguinte, que a hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, né? Até quando ele fala Terra, é no planeta Terra, né? Sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua reação com o meio ambiente, incluindo suas relações com as formas vivas. Então, por exemplo, quando eu estou estudando a relação entre a planta, a água e a planta, né? A famosa relação água, solo, planta, atmosfera, existe essa disciplina, né? No curso de agronomia, eu não sei dizer com certeza se existe para vocês, eu creio que não, né? Quando eu fiz agronomia, eu fiz essa disciplina, mas eu não sei se foi no mestrado ou se foi na graduação, né? Que eu fiz essa disciplina, relação água, solo, planta, atmosfera, né? Eu acho que foi na pós-graduação, foi no mestrado, né? Mas tudo bem. Por quê? Quando você estuda a água, né? A sua relação com os seres vivos, no caso, os vegetais, né?
você está diretamente estudando a hidrologia, né? Essa relação entre a planta, que no caso ele chamou de formas vivas aqui, pode ser outros, pode ser animais também, né? Não tem problema. Mas no caso especificamente da agronomia, as plantas, né? A relação da planta com a água, com o solo e com a atmosfera, essa relação aí é uma relação hidrológica, né? Uma relação hidrológica. Porque você tem ali várias combinações, né? A relação da planta com o solo, a relação da planta com a atmosfera, a relação da atmosfera com o solo. Então, tem várias combinações possíveis ali, né? Por isso que chama relação água, solo, planta, atmosfera, né? Os quatro meios, os quatro ambientes aí. Então, a hidrologia, ela envolve tudo isso aí, essa ciência maior, né? Que trata da água na Terra, a chamada biosfera, né? Biosfera, que é a camada da Terra que tem vida, né? Basicamente, a atmosfera toda, né? E também o solo. Então, é a chamada biosfera, né? Eu peguei esse conceito que eu achei um conceito mais clássico, né? Esse conceito aí é muito usado. Esse conceito de 1959, aí, citado em 1959. Tem vários outros conceitos mais modernos, maiores, mais abrangentes, mas esse aqui é um conceito interessante da gente poder utilizar, né? Bom, voltando aqui, vamos voltar aqui. Nós temos um pequeno vídeo, né? Vou passar para vocês, vamos ver se o YouTube vai funcionar. Eu coloquei um hiperlink aqui do YouTube sobre é um pequeno vídeo sobre a introdução à hidrologia, tá? Eu vou pôr aqui, na outra turma deu certo, eu vou colocar aqui e vocês, se vocês ouvirem, né, o narrador falando, né, vocês dão um ok para mim aí, ou melhor dizendo, se vocês não ouvirem, né, se vocês não ouvirem o narrador, vocês me falem aí, me dão um ok, me chama, né, para eu parar o vídeo aqui, tá? Mas vamos colocar o vídeo aqui, é um link do YouTube, né, de uma pequena introdução à hidrologia. Vamos colocar aqui para vocês terem um primeiro contato sobre esse conteúdo aí. Vamos ver se abre aqui, né? Vou demorar um pouquinho para abrir o meu computador. Ele é um computador bem simples. Ele costuma demorar um pouquinho para abrir aqui o YouTube, né? Para carregar o YouTube e o vídeo. Dura 10 minutos o vídeo, né? Então é um vídeo rápido, né? Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ter paciência, porque realmente demora um pouco, né? Às vezes a gente tem algum problema de internet, e aí atrasa. Às vezes cai, tá? Hoje, na hora de manhã, caiu, a conexão caiu, depois ela voltou sozinha. Pode acontecer também, tá? Se cair, vocês fiquem aí que eu vou tentar voltar aqui, né? Para a gente continuar, né? Vamos ver aqui o vídeo, né? Ele está abrindo a página? Está abrindo aqui a página, vou ver se vai dar certo. Hidrologia básica. O Aí. que estuda? Introdução à hidrologia, ciclo hidrológico, bacia hidrológica, precipitação
Alô? Caiu aqui, travou aqui tudo, gente. Acho que agora voltou ao normal, né? Voltou ao normal agora. Dá um ok para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Tá ok, né? Deu uma travada, né? Travou aqui. Bom, tem dia que a internet realmente complica, né? Vamos lá, então. Então, o que acontece? Esse pequeno vídeo que eu ia mostrar para vocês, ele travou, ele não abriu, né? Então, vamos deixar para lá. Depois eu peço que vocês, por gentileza, entrem, né? Entrem nesse pequeno vídeo e assistam, né? Esse pequeno vídeo que dura 10 minutos. Vocês possam assistir esse pequeno vídeo, né? Para ter uma introdução aí de alguns conceitos, algumas coisas de hidrologia. Tá certo? Eu vou pedir para vocês fazerem isso aí, por gentileza. Então, tá bom? Então é o seguinte. O PPT, vamos abrir o PPT aqui, né? O PPT que está aqui é o PPT antigo ainda. Antigo não, o PPT do semestre passado, né? É o PPT do semestre passado, foi da outra turma, a GR 181, né? 2020. Então, nós temos aqui o seguinte, praticamente não vai mudar nada, tá? O conteúdo para vocês. Então, nós temos aí gestão de recursos hídricos, política de recursos hídricos no Brasil, né? Bacia hidrográfica, nós vamos falar bastante de bacia hidrográfica, né? Vamos falar bastante de bacia hidrográfica, inclusive tem um material didático específico sobre bacia hidrográfica, nós vamos falar. Balanço hídrico, falaremos um pouco sobre balanço hídrico. Precipitação, falarei um pouquinho sobre precipitação. Eu não vou entrar muito no assunto, porque vocês têm uma disciplina específica sobre isso, né? Que é a agrometeorologia. E ao longo disso, as atividades avaliativas, né? Previsão de vazões máximas, armazenamento de água, né? Uso de equações para a predição das quantidades hídricas armazenadas, infiltração, capacidade tática de infiltração, medidas diretas de capacidade de infiltração, fatores intervenientes, modelagem, evapotranspiração, evaporação, medidas diretas e indiretas da evapotranspiração, equações empíricas, escoamento superficial e subterrâneo, ciclo do escoamento, representação do escoamento pelo hidrograma, coeficiente de escoamento e hidrograma unitário, período de retorno, controle e regularização dos extremos do ciclo hidrológico, águas subterrâneas, tipos de aquíferos e poços, qualidade da água, qualidade química, física, química e biológica, rede nacional de qualidade de água, indicadores de qualidade, legislação sobre os recursos hídricos, um pouquinho só, né, sobre esse assunto aí. Basicamente, a Lei 9433 de 97 e o Decreto 7.217 de 2010, né? E, lá no final, um assunto que é a hidrologia urbana, né? A hidrologia aplicada a sistemas urbanos, a hidrologia urbana. Balanço hídrico, bacia de drenagem urbana, coeficientes de escoamento e fórmulas empíricas. Então, esse aí, em resumo, né? Em resumo, é o nosso PPT aí da disciplina, né? É o PPT da disciplina, né? Nós vamos ter aí, tá certo? Então, nós vamos, né? Seguir esse PPT, mas não necessariamente na mesma ordem, né? Às vezes eu mudo um pouco a ordem do conteúdo, né? Mudo um pouquinho. Às vezes um assunto que eu ia abordar essa semana, eu abordo mais para frente, puxo um outro lá da frente para hoje. Então, isso pode acontecer sim, e vai acontecer, com certeza, tá? Já vou adiantando para vocês. Uma coisa que eu queria também falar para vocês, da mesma forma que eu falei para a outra turma, é a questão uma coisa importantíssima, gente. Super importante isso, porque senão nós vamos ter problema, né? Antes disso, eu vou pedir uma licencinha para vocês, um minutinho só, que eu vou ao banheiro rapidamente.
Bom, vamos voltando aqui, né, gente? Isso acontece, né? Bom, vamos comentar um assunto aqui que é fundamental. O melhor dia para falar desse assunto é hoje, que é o primeiro dia de aula, né? O que é que eu quero falar? É sobre as atividades avaliativas da disciplina, né? Então, nós temos aí, no superior é mais tranquilo, né? No superior é mais tranquilo porque você tem o semestre, né? Você tem todas as atividades distribuídas no semestre e aí fica mais fácil você manejar as atividades e tudo mais, é mais tranquilo. Agora, no técnico, é uma situação que beira o caos, né? Porque você tem 3 trimestres no ano, né? 3 trimestres no ano, você tem que, a cada trimestre, você tem que fechar o trimestre com a frequência, com nota e com conteúdo. Então, um trabalhão enorme, né? Além das reuniões de encontro de pais e mestres, conselho de classe, etc, 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 etc. Então, o técnico é muito mais trabalhoso de mexer do que com o superior. Mas, o que eu quero dizer? Não é isso que eu queria dizer, né? Na verdade, eu quero dizer o seguinte. As atividades que vão ser pedidas para vocês, né? As atividades que vão ser pedidas, uma resenha, um resumo, um exercício, né, um questionário, etc., tudo que for pedido, vai ser exclusivamente, a não ser o pessoal que vai receber material impresso, né, que não tem computador, que vai receber material impresso, todo mundo que tem computador, né, que vai usar o computador, o ambiente exclusivo, o único ambiente para ele poder enviar a sua atividade é o AVA, é o Moodle, né? É o Moodle. Eu estou falando isso porque nos 2 semestres anteriores, que nós tivemos aula online, foi um verdadeiro caos, né? Cada um fazia de um jeito, né? Então, tinha aluno mandando atividade por e-mail, aluno mandando atividade pelo Zap, aluno que esquecia, mandava, passava o prazo, aí pedia se podia mandar atividade depois, mandava tudo desformatado, mandava pelo Zap, uma confusão total, né? Então, eu vou dar o seguinte, o aluno, né? O aluno que entregar a atividade, eu vou valorizar mais aquele que entregar a atividade pelo AVA. Eu vou fazer isso esse semestre, né? Quem entregar a atividade pelo AVA vai ter já larga na frente, já vai largar na frente, né? Já vai ter uma pontuação maior, já vai ganhar uns pontos pelo fato de ter enviado o trabalho pelo AVA e em dia, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu marco uma atividade para vocês hoje, dia 13. Normalmente eu dou uma semana para fazer. Então, hoje, dia 13, dia 20 seria o dia final, né? O último dia para você entregar. Então, quem entregar a atividade até o dia 20, entregasse, né, a atividade até o dia 20, pelo AVA, pelo Moodle, né, já sairia ganhando, já sairia na frente, com a pontuação, né? E aí o que acontece? Lá no AVA tem como a gente estabelecer qual é o dia limite para você receber a atividade, né? Vamos dizer que eu coloco lá, prazo final para entrega, né? É dia 20/4 às 23h59. A hora que der 0 hora, ele fecha, ele não recebe mais, né? Então, o que acontece? Já teve situações, no meu caso, de aluno que deixou para entregar a atividade no último dia, na última hora. Literalmente. Ele mesmo falou que estava mandando a atividade, era 11h30 da noite, no último dia, né? Então, como que vai fazer? Fica difícil, né? Não dá. Fica complicado. Deixar para a última hora, né? Fica super complicado.
Eu tô falando isso porque eu também estou fazendo um curso, como fala? À distância. Já estou na metade do curso, né? São 3 anos o curso, já estou na metade do curso. E lá é um monte de atividade, é muita informação, toda hora tem informação, tem coisas para fazer, coisas para ler. Então, assim, se você não ficar de olho, você se perde completamente, né? Então, procure ficar sempre antenados com o aula da disciplina, com a página da disciplina, né? A página da disciplina que vocês têm aí, essa página que está aberta aí, que vocês estão vendo, né? Procure ficar antenados, entrarem lá, ver o que tem de novo, ver como é que está, qual é o prazo máximo para entregar. Normalmente eu coloco, né? No texto que eu coloco, prazo máximo para entrega, atividade avaliativa tal. Prazo máximo para entrega, dia 20/4 às 23h59. Aí vocês já vão saber, né? Então, quem fizer de outra forma, quem entregar, né? Por exemplo, quem entregar por e-mail, quem entregar por Zap, vai ter uma pontuação bem menor. Eu posso até receber, mas vai ter uma pontuação bem pequena, né? Eu falo assim, não, eu recebo, mas você já vai ter a pontuação menor, né? Então, eu já deixo bem claro para vocês hoje, no primeiro dia de aula, essa informação, tá? Assim, pode acontecer, pode ser que seja uma coisa até justa, né? Justificável. Por exemplo, o aluno teve um problema com o computador no último dia. Mas por que ele deixou para o último dia também? Tem isso, né? Então, assim, aí o aluno manda para mim o Zap, ou então manda um e-mail. Ô, professor, perdi, não teve como mandar a atividade, eu posso mandar pelo Zap ou mandar pelo e-mail? Eu vou falar, pode mandar, mas vai valer, por exemplo, a metade. Vai valer metade dos pontos. Vai valer, não significa que a pessoa vai ganhar a metade. Vai valer no máximo a metade dos pontos, né? Vamos dizer que a atividade vale 20 pontos. O dele vai valer no máximo 10. Ele pode ganhar 10, ele pode ganhar 9, 8, 7, né? No máximo 10. Então, vamos ficar de olho. Não deixa para a última hora. É o que eu falo para vocês. Eu sempre falo e o pessoal não. Alguns alunos deixam para a última hora. Não tem jeito. Sempre tem uma meia dúzia que deixa para a última hora e aí atropela tudo, né? Complica o lançamento de notas, atrasa. Aí depois a gente recebe cobrança, a gente não tem a nota, aí fica difícil, né? Vamos fazer isso aí com mais afinco, né? Para evitar esses atropelos aí de última hora, né? Tudo feito de última hora não sai bem feito, né? Tem até um provérbio, uma frase que eu gosto muito, né? Que é mais ou menos assim, não é bem assim, mas é mais ou menos assim, que fala que não existe... como que é? Não existe não existe falta de tempo, né? Não existe pressa, não existe pressa. O que existe é algo que foi feito fora do prazo adequado. Ou seja, não é que você está com pressa. Quando a pessoa está com pressa é porque ela não fez a tempo e hora, não fez a coisa a tempo e hora, né? Normalmente é isso, né? Existem exceções, né, gente? Mas normalmente é isso. A pessoa está apressada, nossa, tem que fazer isso. Não, é porque você não fez antes, no momento adequado, você está fazendo de última hora, aí está dando problema. Exatamente isso. E é verdade, né? Isso é verdade mesmo. Eu trago isso como uma verdade para mim. Eu procuro me policiar também para poder não cair nisso, né? Às vezes a gente esquece, né? Não anota, não tem uma agenda para anotar. É bom ter uma agendinha. Eu comprei uma agenda esse ano. Ano passado eu ganhei uma agenda, mas não serviu, porque o ano passado a agenda não serviu para nada, ninguém usou a agenda. Comprei uma agendinha aqui 2021, eu já estou anotando as minhas coisas aqui, ó. Tudo que tem aqui, os compromissos, eu estou anotando, porque não vai ter esse tipo de problema, né? Ou pelo menos vai diminuir bastante algum problema com falta de tempo, ou esquecimento, ou atraso, coisas do gênero. Vale a pena a gente perder um tempo e falar nisso, né? Porque realmente acontece a rodo, né? Nos cursos superiores e nos cursos técnicos. Acontece demais. Não é só comigo, não, com todos os professores aí.
ou a maioria deles, né? E quando a gente fica muito flexível, quando o professor fica muito flexível, acaba sendo injusto com aquele que fez a tempo e hora, fez certinho, e também vira uma bagunça, né? Quando o professor é muito flexível, acaba virando uma confusão geral essas entregas de trabalho aí. Tá certo? Então, vamos ficar antenados com o Moodle, né? Vamos ficar antenados com o Moodle aí. Alguma dúvida por enquanto, gente? Por enquanto eu estou falando mais. Eu falei um pouquinho de hidrologia, falei de recado, eu estou fazendo um meio de campo, como diria meu pai, né? Fazendo meio de campo aqui, mas acho que está dando para ir bem, né? Está dando para passar para vocês as informações que eu estou pretendendo para hoje, né? Como é que tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Eu acho que só a Paula que está com conexão comigo aí, porque é só a Paula que está respondendo. Estou vendo aqui, tem 10 alunos, né, online. 11 comigo, né? E os pernilongos aqui também, tem vários. Beleza, o Leandro também falou que está tranquilo. Yasmin, beleza. Então tá jóia, gente. Já que está tudo entendido, né? Vamos lembrar sempre dessa primeira aula, né? A aula de hoje aí. Para a gente não ter problema. Porque aí fica tudo... Quando os alunos todos fazem dentro do tempo certinho, a coisa anda redondinha, né? Tranquilo. O curso vai tranquilo, vai tudo beleza, né? Tudo tranquilo. É bom para o professor, é ótimo para os alunos, que vão receber as notas mais cedo, fica tudo mais tranquilo, tá? Bom, deixa eu ver aqui, na minha página aqui, deixa eu ver aqui como é que tá. Downloads, deixa eu ver aqui se está aberto aqui a hidrologia. Hidrologia, está aqui, né? Então, aqui, ó, nós temos primeira semana do curso de hidrologia. Vai abrir aqui um arquivo. E nós temos aqui a primeira apostila texto do curso de hidrologia. Deixa eu abrir essa primeira apostila texto aqui. Essa apostila texto, gente, que nós vamos usar, nós não vamos usar um livro texto, tá? Nós vamos usar um livro texto, não. Nós vamos usar uma apostila texto. Né? Uma apostila, né? Então, o que acontece? Essa apostila que eu uso sempre, né? Desde quando eu comecei a dar... Não digo desde quando, mas no mínimo uns 8 anos, mais ou menos, eu venho usando essa apostila. É uma apostila da Universidade Federal da Bahia, né? Uma apostila da Universidade Federal da Bahia. E ela tem aí 7 capítulos, né? 7 capítulos de hidrologia. Abrange uma boa parte do conteúdo que a gente vai falar aqui. Tá ok? Tá ok? Não, tá certo. Então, quem fala tá ok é o Bolsonaro, né? Tá certo, gente? Então, capítulo 1, conceitos básicos, né? Tem aqui o capítulo 2, o capítulo 2, que é o capítulo 2, a bacia hidrográfica, né? Nós vamos falar do capítulo 2, bacia hidrográfica, mas nós temos uma apostila específica para a bacia hidrográfica. Né? Para vocês terem uma ideia, existe, né? Quando eu fiz mestrado... Não. Foi quando eu fiz mestrado, estou confundindo. Quando eu dei aula no curso técnico em meio ambiente, existia uma disciplina chamada Estudos na Bacia Hidrográfica. Estudos na Bacia Hidrográfica. Então, para vocês terem uma ideia,
Durante 6 meses, a gente falava só de bacia hidrográfica. Era uma disciplina. Pra vocês terem uma ideia do tamanho que é esse conteúdo, bacia hidrográfica, né? É um conteúdo bem grande. Tem um livro, inclusive, né? Eu usava um livro. Eu tenho o xerox desse livro aí, guardado. Eu usava o livro durante todo o curso, né? Mas aqui no caso de vocês, não. Vai ser um capítulo, né? Eu vou usar o capítulo 2 aqui, do livro, da apostila. E existe uma outra apostila que eu vou disponibilizar depois para vocês, no momento oportuno, só sobre bacia hidrográfica. Vai falar exclusivamente de bacia hidrográfica. Tá ok? Bom, então tem bacia hidrográfica, capítulo 2. Tem também... tem aqui... o capítulo 3, né? Precipitação, né? Precipitação. Vai falar. Tem aqui o capítulo 4. Cadê o capítulo 4? O capítulo 3 é meio extenso, né? O capítulo 4. Vamos lá. Vamos baixar mais aqui. Capítulo 4. Cadê o capítulo 4, gente? Vamos ver aqui onde é que está o capítulo 4. Esse capítulo 3 aqui ele foi estendido. A apostila original, o capítulo 3 não era tão grande assim, não. Ele foi estendido, houve uma alteração, né? Uma versão mais estendida do capítulo. Aí o item 3.9, né? Cadê? Capítulo 4, evaporação e evapotranspiração. Também nós falaremos bastante sobre isso, que é um assunto extremamente importante para a agronomia, principalmente, né? Falaremos sobre evaporação e evapotranspiração. É importante para a irrigação, é importante para a agronomia de uma forma geral, né? Depois nós temos o capítulo 5, infiltração, né? Vai falar também bastante sobre esse assunto aí, infiltração. Nós temos o assunto... Temos aqui escoamento superficial também, né? Um outro assunto. Falaremos, capítulo 6. O capítulo 7. Capítulo 7. Vamos ver aqui. Cadê o capítulo 7? O capítulo 7 é regularização de vazões e controle de estiagem, que é o último capítulo da apostila, né? Abrange aí, ensina a dimensionar um reservatório e vai. Então, essa é a apostila, tá? Essa aí é a apostila, né? Essa é a apostila que a gente vai adotar aqui como apostila texto, né? E a próxima apostila, a outra apostila, vai vir no momento adequado para vocês. Bom, aí nós temos, né? Eu vou falar aqui, né? Rapidamente, né? São os slides que eu usei na aula no ano passado. Eu vou usar com vocês aqui também, né? Então, nós vamos abordar alguns tópicos que não estão necessariamente nessa sequência, né? Nós vamos falar lá de precipitação, né? Tem uma introdução, depois eu vou falar de precipitação, escoamento superficial, infiltração, evaporação e transpiração, manipulação de dados e medições de vazão, dentre outros, né? A definição de hidrologia eu já dei, mas vocês têm outra definição também. No caso, essa definição aqui é uma definição mais
vamos dizer que é uma definição mais abrangente, né? Ela fala que a hidrologia é a ciência que trata do estudo da água na natureza. É parte da geografia física e abrange, em especial, propriedades, fenômenos e distribuição da água na atmosfera, na superfície da Terra e no subsolo. Então, quando nós temos a água na superfície, nós temos água na atmosfera, nós temos água na atmosfera, na superfície da Terra e no subsolo, são ambientes que nós usamos para estudar a hidrologia, né? Quando nós estudamos a água na atmosfera, né? Exemplo, estamos estudando as chuvas, é hidrologia. Quando nós estudamos a água na superfície, a água dos rios, dos oceanos, é hidrologia. Quando nós estudamos a água no subsolo, né? É hidrologia também. Então, no final das contas, tudo é hidrologia, né? O estudo da água em qualquer meio, né? Em qualquer meio é hidrologia. Seja no ar, seja no solo, seja no subsolo. Bom, parece que tinha uma coisa passando aqui. Bom, quando a gente fala que água na atmosfera, né? Quando a gente fala da água na atmosfera, nós estamos falando aí, por exemplo, das chuvas, né? Um exemplo, né? Água das chuvas. Na superfície terrestre, nós temos, como eu falei, a água dos oceanos, que é a maior parte da água, em torno de 97% da água da biosfera, 97% da água é água salgada, né? 97% da água do nosso planeta é água salgada. 97%, aproximadamente, né? Somente 3%, arredondando, é que é água doce. E desses 3%, grande parte da água doce está congelada, né? Então, em termos percentuais, a gente vê que a quantidade de água doce disponível no planeta, comparativamente com a água salgada, é ínfima, é pequenininha, é muito pequena, né? E olha que nós temos várias coleções de água aí grandes, né? Por exemplo, Rio Amazonas, bacia do Rio Amazonas, bacia do Rio Nilo, bacia do Rio, os rios lá da Europa, Estados Unidos, Rio Mississippi, etc., né? O rio lá da China, aquele rio Amarelo e outros lá. Então, existe, se você pensar nesse aspecto, existe muita água doce. Mas se você analisar comparativamente, né? A água doce com a água salgada, a quantidade de água salgada, né? A quantidade de água salgada é muito superior da água doce. Então, vem aí a importância de você saber usar com critério, né? Usar criteriosamente a água doce. Não é isso? Se você vai irrigar, você tem que fazer um projeto de irrigação bem feitinho para você ter o mínimo possível de perdas. Um projeto mais eficiente possível, que vai ser bom para todo mundo, né? Para a natureza, para o produtor, para todo mundo. Né? Então, nós vamos ver aqui o seguinte, ó, para a gente poder encerrar por hoje, né? Como eu disse que ia terminar mais cedo a aula hoje, né? Da mesma forma que eu fiz com a turma EFL 181, na segunda-feira, ontem, né? Eu vou parar no mesmo ponto que eu parei com eles. Então, nós temos a hidrologia, ela pode ser estudada exatamente em cima do ciclo da água, né? O ciclo da água é um resumo da hidrologia, né? E a hidrologia é um resumo do ciclo da água também, né? Vice-versa, né? Porque tudo que acontece com a água na biosfera é objeto de estudo da hidrologia. Por exemplo, quando a água infiltra no solo e vai fazer parte de um lençol artesiano, de um poço artesiano, isso é hidrologia. E isso é ciclo da água, ou seja, infiltração, né? A infiltração é uma das fases do ciclo da água.
uma das etapas, né? Então, como é um ciclo, a gente pode. Isso aqui, o filmete que eu ia passar, o filmezinho que eu ia passar de 10 minutos, ele fala sobre isso aqui, né? Como não deu para passar filme, vocês vão depois assistir o filmezinho e ver, né? Vamos comparar com o que eu falei aqui. Como é um ciclo, né, você pode começar a explicar de qualquer ponto, né? Vamos começar a explicar aqui a partir da formação de nuvens, né? Eu tenho aqui as nuvens formadas, né? São gotículas de água em suspensão com peso pequeno, né? Elas estão formando as nuvens, certo? Então forma as nuvens. Aí vem as correntes de ar favorecendo a movimentação dessas massas de água, né? Essas nuvens. E quando as gotas de água adquirem peso suficiente para romper a resistência do ar, né? Quando elas adquirem peso suficiente para romper a resistência do ar e as correntes ascendentes de ar, ela vem e precipita. Essa água precipita. Ela pode precipitar na forma de água e na forma de gelo, né? Ou vamos dizer melhor, ela pode precipitar na forma líquida ou na forma sólida. Por exemplo, precipitação na forma líquida são as chuvas. Precipitação na forma sólida, neve e granizo, né? São precipitações na forma sólida. Aí, essa água vai chegar no solo. Ela chega no solo, né? Ou boa parte, né? Porque a gente sabe que parte da água que precipita, ela volta a formar nuvem de novo antes de chegar no solo. Ela faz um looping, né? Ela volta, né? Ela volta a formar nuvens. Ela não chega no solo, parte da água que precipita, né? Ela volta. Por vários aspectos que não vem o caso comentar aqui, mas são aspectos físicos, né? Que explicam isso. Então a água, a maioria dela cai, chega no solo, e aí, quando essa água chega no solo, pode acontecer duas coisas. Ou essa água infiltra no solo, ou essa água vai escoar, chamado escoamento superficial, né? Ou ela vai infiltrar no solo, ou ela vai escoar superficialmente. Se ela escoar superficialmente, ela vai formar os aquíferos, né? As coleções de água, por exemplo, os rios, né? Vai formar os aquíferos subterrâneos, como o lençol freático, o lençol artesiano, né? Vai infiltrar, vai formar os aquíferos. Então, aí nós vamos ter essa questão aí, né? E aí, nós podemos ter o seguinte, né? Nós podemos ter a seguinte situação. A água, né? Que estava formando os rios, né? Só um minutinho, gente.
Bom, pedindo desculpas a vocês aí, voltamos novamente aí, gente, para a gente poder encerrar essa explicação, né? Temos um imprevisto aí, mas vamos lá. Bom, então eu estava falando do ciclo hidrológico, né? O ciclo da água. A água, né, que caiu sobre o solo e ficou retida no solo, ou a água que foi absorvida pelas plantas, essa água também pode evaporar, no caso do solo, evaporar, e no caso da planta, transpirar, né? Então, a passagem da água do solo para a atmosfera, a passagem da água do solo para a atmosfera é chamada de evaporação. E a passagem da água da planta para a atmosfera é chamada de transpiração. Certo? Então, existe uma diferença, né, conceitual aí, né? Então, está errado você falar que a planta evaporou tantos milímetros. Está errado falar assim, né? A planta não evapora, ela transpira, né? A planta transpira água. Tá certo? Então, existe essa diferença aí, tá? Existe essa diferença. Então, essa água que evaporou e essa água que transpirou, elas vão novamente formar as nuvens, né? Forma novamente as nuvens e aí fechou o ciclo, né? Então, o ciclo fechou. Fechou aí. Então, a hidrologia, ela estuda todos esses processos. Precipitação, escoamento, infiltração, evaporação, transpiração, tudo isso aí que nós falamos, né? Cada um deles didaticamente separado. Porque, na verdade, eles acontecem ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que está evaporando, né? Ao mesmo tempo ao mesmo tempo que precipita, pode estar, ao mesmo tempo que acontece uma chuva, né? Quando acontece uma chuva, a precipitação, a evaporação continua, a transpiração continua, a infiltração continua, o escoamento superficial continua. Tem o chamado também escoamento subsuperficial, escoamento de base ou subterrâneo. Tudo continua acontecendo, de uma forma mais ou menos intensa. Tá? Então, resumidamente, é isso, gente. Resumidamente, é isso aí, né? Que eu tenho para vocês hoje, né? Como eu disse no início. E espero, né, que os meus avisos que vocês tenham aí, não esqueçam, né, dos meus avisos que eu dei no início, mais no início, a questão das atividades avaliativas, as entregas, a pontualidade, né? Tudo isso aí eu sugiro que vocês fiquem atentos a isso aí. Vamos prestar bastante atenção para a gente não ter problema, né? Então, gente, é isso, né? Para o dia de hoje, é o que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje, né? E aí nós vamos terminando por aqui, né? Nós estamos terminando por aqui. Algum aluno que ficou sem o nome inserido aqui na planilha para receber os convites das aulas, me fala, né? Me passa aí, e depois eu vou adicionar na planilha, né? Na planilha aqui de convites, né? Convites das aulas. Tá certo? Então, vamos parando por aqui, né? Agradecendo a presença de todos vocês. Nós voltamos na próxima terça-feira, às 13h15, né? Como nós combinamos, às 13h15, né? Nós vamos voltando às 13h15 na terça-feira, na próxima terça-feira. Tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Tudo ok, Paula? Beleza. Beleza, o César também falou que está tudo certo. Então, vamos seguindo em frente. Vocês devem ter aula mais para frente, né? Daqui a pouco. E aí nós continuamos na próxima aula, se Deus quiser. Essa aula vai estar disponível para vocês brevemente, né? Essa aula de hoje. Se alguém quiser assistir de novo, tirar alguma dúvida do que eu falei, alguma coisa assim, pode entrar na aula depois. Quem quiser também pode mandar um zap para mim. Eu só peço que não mande zap no final de semana, que eu praticamente não vejo, né? Então, eu vou mandar o zap. Eu procuro evitar o uso do celular sábado e domingo, senão vira uma confusão, né? Então, durante a semana, pode mandar o zap para mim, né? Pode mandar a qualquer hora, né? Não tem problema mandar à noite, não, né?
Pode mandar, vai mandar meia-noite, 1 hora, porque aí também, né, a gente já tá dormindo, né? Mas manda assim, não tem problema não. Durante a semana pode mandar o zap normal, né? Se tiver alguma dúvida, se quiser tirar alguma dúvida, né? Falando nisso, a outra turma, né? Teve um aluno da outra turma que perguntou se tinha um grupo formado de hidrologia, né? No Zap. Eu falei que não, que ainda não tinha nenhum grupo formado, não, né? Se algum de vocês tem contato com alguém da outra turma, poderia ver com eles lá e formar um grupo só, né? Forma só um grupo. Poderia pôr assim, Hidrologia 2021, né? Hidrologia 2021, 1. Ou então outro nome que vocês acharem mais adequado, porque aí todas as informações a gente pode passar, todas não, né? Algumas informações a gente pode passar pelo Zap, e como é uma coisa assim, mais rápida, que vocês têm acesso mais rápido do que e-mail, do que outra coisa, é interessante ter, né? Normalmente os alunos formam grupos, né? Grupos do Zap. Então aí quem quiser, né? Quem quiser manter contato com o aluno da outra turma, para poder ver, né? A possibilidade de formar um grupo único, né? De hidrologia, para poder seguir em frente aí e a gente ter um canal, né, de contato, né, de comunicação bem mais ágil, né, no caso, o Zap, tá bom? Se a Paula, você poderia ver para nós, Paula, isso aí, você que está... Cadê a Paula? A Paula já saiu? Já saiu, né? Bom, você pode, Paula, ver para nós essa questão aí? Se você puder, né, manter contato com o pessoal da turma EFL 181, né? 181. Deve conhecer alguém lá da outra turma. E aí, né, se você quiser formar um grupo aí, Paula, você forma um grupo e passa para eles depois, né? E, bom, vocês que sabem, vocês que entendem bem dessa questão de internet, de Zap, né? Eu não entendo muito bem disso, não. Aí vocês me falam depois, vocês me cadastram aí, né? Colocam no grupo e tudo. A gente vai mantendo contato, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos parando a gravação por aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais.